Nós estamos celebrando a missa do quarto domingo da Páscoa. Somos convidados por Jesus, bom pastor, a fazer parte de seus rebanhos e aprender dele o jeito de ser igreja. Ele sustenta nossa vida e suas palavras nos dão segurança, tudo por segurança. Nada poderá arrebatar-nos de suas santas mãos. Rezemos por todos os vocacionados pelo serviço do reino de Deus. De pé, recebemos a procissão de entrada com canto. Maravilha, pois conhecer, sente teu amor, sente teu poder. A alegria transbordou em mim, foi a tua paz que me deixou assim. Eu descobri o meu valor. Eu sei do teu amor. Demorei muito tempo pra te encontrar. Eu sou feliz porque eu não esqueço mais. especial e saudar calorosamente o Ministério que vem lá do Monte Castelo. Peço que a comunidade acolha, saudando esse Ministério e os seus familiares e todos aqueles que acompanharam o Ministério que vem do Monte Castelo com uma grande salva de palmas. Quero aceitar em nome de toda a comunidade, a paróquia do Monte Castelo, ou seja, a paróquia de São Pedro Apóstolo, de Cabeçuda e de modo muito concreto aqui da nossa matriz, a nossa alegria de nos ter aqui e calorosamente de braços abertos nós nos acolhemos. Sejam sempre bem-vindos e bem-vindas à nossa paróquia, à nossa comunidade. E também acolher cada um de vocês, dizer que sejam todos bem-vindos e bem-vindas, os nossos aniversariantes, os 12 anos de vida matrimonial. Gostaria que dêssemos também uma salva de palmas por eles. Os nossos catequistas, ontem celebramos a missa com as crianças da catequese e hoje eles estão na direção, os catequistas. Gostaria que toda a comunidade os acolhesse também com uma salva de palmas. Esse espírito de acolhimento. Vamos então começar a nossa missa cantando. Em nome do Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho.
o Criador, o amor do Espírito Santo, o Redentor, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos redimiu ao nome de Cristo. Eu sou a ovelhinha, Jesus é o pastor. E para que de fato Ele continue sendo o meu pastor e eu a ovelhinha, eu preciso ser fiel ao seu mando. O que nem sempre é possível por causa da nossa fraqueza, por causa das nossas debilidades. Então, por todas as vezes que nós fugimos do redil, pulamos a cerca, não obedecemos a sua voz, não aceitamos o seu convite para estar junto com Ele e nele, peçamos perdão a Deus e voltemos como a ovelha desgarrada, deixemos-nos encontrar pelo pastor, para que Ele, nos colocando sobre os ombros, nos leve e nos reconduza ao redil. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de vós, perdoa os vossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos. Nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus, Cristo, Filho de Jesus, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tendes piedade de nós. Vós que
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar da sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus não conhece fronteiras. Ela chega a todos os povos e nos reúne em torno do ressuscitado, do Criador da vida eterna, a quantos escutam a sua voz e o seguem. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga, em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas, como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-os do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Saber que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Saber que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Aclamar, ó Senhor, a terra inteira. Servir ao Senhor com alegria. E a Ele cantando de modo. Saber que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Saber que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Saber que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo os presos com os dedos. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Saber que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Saber que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Se é bom o Senhor em nosso Deus, sua vontade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Saber que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Saber que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho.
João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem o molestará o sol, nem algum calor ardente. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água viva. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, família, o Santo Evangelho cantando, põe o meu ouvido. Aleluia, 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 esteja convosco. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Eu dou a vida eterna às minhas ovelhas. Hoje poderia ser este o resumo de toda a liturgia, na medida em que o Senhor se nos apresenta como bom pastor. Afinal, ser pastor é saber quem são e quais são as minhas ovelhas e o que é preciso que eu faça para que eu seja pastor e elas, as ovelhas, sejam minhas ovelhas. O requisito número 1 que se exige do verdadeiro pastor é que ele dê a sua vida pelas suas ovelhas, que ele cuide daquelas que estão doentes, cuide daquelas que estão sãs, cuide das magras e também cuide das gordas, que ele não perca nenhuma das ovelhas, e se uma se desgarrar, o pastor vá atrás dela até que a encontre, a procure cuidadosamente até que ele a encontre, e depois de a encontrar, a reconduza ao redil. Estas são as responsabilidades do pastor: dizer palavras certas na hora certa, nem que às vezes as palavras tenham que doer a pessoa para quem elas devem ser ditas. É necessário que o pastor não tenha medo de nada nem de ninguém, que o pastor não escolha, não estabeleça hierarquia entre as ovelhas, as primeiras e as últimas,
mas que o pastor cuide todas elas do mesmo jeito, com o mesmo carinho, com a mesma atenção, e trate cada ovelha, cada uma das ovelhas como trata das outras ovelhas. Isto significa que o pastor seja de fato como uma lâmpada que acende em benefício de todas as pessoas que estão dentro de casa. É necessário que o pastor se desgaste o máximo que ele puder e até as últimas consequências. Quando Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Quando Jesus diz: eu vou ao encontro daquela ovelha que se perdeu, até que eu a encontre, na parábola do bom pastor, Jesus quer de fato ensinar, quer instruir todos aqueles que colocam na frente da comunidade para serem pastores no verdadeiro sentido da palavra. O pastor é aquele que não procura simpatias, não procura granjear glórias e poderes, e sim, o único objetivo dele é que as ovelhas encontrem pastagem. Vejam o que Jesus diz: o Pai que me deu as ovelhas, Ele é maior. Ninguém pode arrebatar as ovelhas das minhas mãos, porque foi o Pai que mas deu. E ninguém pode arrancar as ovelhas das mãos do meu Pai, porque Ele é o dono das ovelhas. E no final do texto, Jesus conclui: eu e o Pai somos um. Vejam a sacada de Jesus. Se de um lado ele diz que o Pai é o dono das ovelhas, do outro lado ele diz que o Pai deu-lhe a responsabilidade de pastorear as ovelhas, mas ao mesmo tempo ele é também dono das ovelhas, porque ele e o Pai são uma única pessoa, para dizer que ele e o Pai participam da mesma divindade. Então as ovelhas do Pai também são dele, e se são dele também, ele é dono das ovelhas, e por isso é que ele deu a sua vida, e por isso é que ele não se compara aos mercenários que somente vêm atrás do dinheiro, atrás do lucro, atrás do salário. O mercenário, quando vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, mas o pastor, o dono das ovelhas, ele mantém-se firme, ele corre atrás. Quando vê vir o lobo, ele dispersa os lobos e defende com unhas e dentes o rebanho que lhe pertence. Quem ousará afirmar-se, colocar-se no lugar do pastor, senão o único pastor Jesus? Só que, feliz ou infelizmente, Jesus quer partilhar com todos nós essa responsabilidade. Digo felizmente porque Deus nos chama, apesar da nossa indignidade, apesar das nossas limitações, dos nossos erros, das nossas falhas. De modo muito especial, eu que sou padre, colocado na frente desta comunidade, apesar dos meus erros, Jesus me faz participar do seu pastoreio, e com ele, o bispo, na pessoa do administrador diocesano, o ano passado, me confiou cada um de vocês com ovelha, para que, na medida do possível, eu me vá configurando com Cristo, o bom pastor. Aí está a felicidade. Agora, a infelicidade minha é que eu, como diz a carta aos Hebreus, eu também estou revestido de misérias, de limitações. Também eu estou neste vale de lágrimas, chorando e gemendo com vocês. Então ganha razão a expressão de Santo Agostinho: para vocês eu sou pastor, e com vocês eu sou uma ovelha. Para vocês eu devo fazer tudo por tudo para que vocês alcancem a salvação, e com vocês eu devo lutar para a minha própria salvação. Então juntos entramos na mesma barca, enquanto eu colocado na frente como pastor, para vocês, e com vocês ovelha. Do outro lado, cabe a responsabilidade das ovelhas. As ovelhas precisam de ouvir a voz do pastor. As ovelhas precisam de seguir as orientações do pastor. As ovelhas precisam reconhecer que se perderam e, amando do pastor, elas devem voltar ao redil.
As ovelhas precisam ser obedientes. As ovelhas precisam ser humildes. As ovelhas precisam ser simples. As ovelhas precisam reconhecer que os outros têm direito também de serem pastoreados ou pastoreadas, quanto eles, quanto elas. Isso significa que entre as ovelhas não deve haver inveja, não deve haver aquelas duas palavras são fundamentais, que nós ouvimos na primeira leitura, quando Barnabé e Paulo, como que enviados pelo pastor, vão para Perge e ali chegam em Antioquia e começam a pregar para os judeus. E todas aquelas pessoas vindas de todos os lados para que conhecessem também a verdade, já que o objetivo é que todos os homens e mulheres conheçam a verdade e, conhecendo a verdade, se possam salvar. O que aconteceu? Houve inveja na primeira leitura, quando os judeus viram que muitas pessoas vieram também, convidados, ouviram a palavra de Barnabé e começaram a entrar no judaísmo, isso começou a criar um certo desgosto naqueles que eram intocáveis, naqueles que ocupavam responsabilidades na comunidade e pensavam que temiam perder as rédeas do poder. Então começaram a caluniar, começaram a fofocar, começaram a falar mal daquelas pessoas que vieram vindas do paganismo para o judaísmo, convertidos para o judaísmo. E começaram a perseguir Paulo e Barnabé. E Barnabé, entretanto, e Paulo, sabendo dessa situação, se levantam no meio da assembleia e dizem: já que vocês não querem ouvir as nossas palavras, nós nos dirigiremos a outras comunidades, a outros lugares. Nós nos dirigiremos aos pagãos, para lá também anunciar, porque os pagãos estão chamados também, são também ovelhas do pastor que é Jesus. Pertencem à família. E quando os pagãos ouviram isso, ficaram felizes por terem, de fato, terem sido merecedores da graça da conversão, do reencontro com Deus. E quando os judeus perceberam que de fato os pagãos também tinham recebido a graça da salvação, começaram a perseguir de novo Paulo e Barnabé e os expulsaram da sua cidade. Mas, enquanto os cães ladram, a caravana avança. Paulo e Barnabé, a propósito ou a despropósito, saíram anunciando o Evangelho, proclamando que Jesus Cristo é o Senhor. Eles ficaram felizes, porque em Paulo e Barnabé se realizaram as palavras que Jesus disse no finalzinho das bem-aventuranças: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque será grande nos céus a vossa recompensa. Meus irmãos e minhas irmãs, o que essa primeira leitura tem a ver conosco, nós aqui na nossa comunidade? Entre nós existem pastorais, entre nós existem coordenações, entre nós existem pessoas que pensam que os cargos, as responsabilidades são intocáveis, são donos das panelas, donas das panelas, o sistema de panelinhas, e que dentro dessas panelinhas ninguém entra. É como se fosse os ficheiros, os nomes estão no computador. Todo nome que nós tivermos no computador não pode entrar no esquema. E se entrar uma pessoa estranha, levanta-se a questão: quem é essa? De onde veio? E o que é que quer? Veio para nos roubar o que é nosso? Um exemplo concreto. Algumas pessoas aqui, ainda bem que providencialmente esse tempo fala para nós: esse padre sai lá bem longe da terra dele, na Angola, bem longe, vem aqui em Cabeçuda me mandar.
que ele quer também? Alguém pode pensar, pode passar pela cabeça de alguém? Pode ou não pode? Respondam, sem medo de nada. Pode ou não pode? E existem vozes desse tipo ou não existem? E por que existem? Se são cristãos? Porque não foram evangelizadas essas pessoas. O evangelho ainda não entrou no fundo do coração dessa pessoa. Quando você, numa pastoral, não aceita uma outra pessoa entrar, esse evangelho, essa primeira leitura está falando para você. Barnabé e Paulo estão falando para você. Já que você não aceita aquela pessoa do bem, a pessoa que vem para trazer Jesus para você, já que você não aceita, então essa pessoa sacode a poeira que se pegou nos seus pés e vai para o outro lado. Quem é que padece? Quem é que fica perdendo? Somos nós. E eu costumo dizer o seguinte, que o padre, eu estou falando do padre porque é a mim que cabe. O padre não é dono da paróquia. O padre é alguém que veio para nos ajudar a crescer na fé. Ele não é o dono das ovelhas. O dono das ovelhas é Jesus. E quando ele não pastoreia segundo o coração de Jesus, citando o profeta Isaías, citando também a carta, a exortação apostólica, pastor dado Rodos do Papa João Paulo II, dar-vos-ei, pastor, segundo o meu coração. Quando o padre na paróquia, o padre na comunidade, não exerce o seu ministério segundo o que Jesus, segundo o coração de Jesus, este não é o pastor. Infelizmente, muitas pessoas não aceitam a voz do pastor e fazem e desfazem e ficam com ciúme e ficam com inveja e começam a suscitar comentários fúteis. O padre fez, o padre fez, o padre. Quer dizer, isso é próprio de pessoas que não têm nada a fazer. É verdade ou mentira? Já que você não tem nada a fazer, então inventa calúnias, inventa fofocas. Já que você não tem dentes para mastigar o osso ou quebrar o osso, já que você não consegue puxar as uvas lá em cima, você arranja uma desculpa esfarrapada e diz: as uvas estão verdes e eu vou embora. Mas os comentários fúteis que você faz, a inveja que você tem quando o padre convida A para fazer tal coisa, quando o padre convida B para ocupar tal função na pastoral, quando o padre tem que fazer tirar uma outra pessoa que está lá no fundo, venha para cá, senta aqui, e você está do lado, não significa que você seja inútil. Mas o padre vê que essa pessoa pode fazer isso. Você pode fazer outra coisa. Todas as pessoas não podem fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Há diversidade de carismas e de dons. Há vários ministérios. E é a conjuntura desses ministérios que vai fazer com que a nossa igreja caminhe, que a nossa paróquia cresça. Onde há inveja, onde há ciúme, não há crescimento, não há santidade, porque a inveja é um dos pecados capitais. Porque o ciúme não nos faz crescer, o ciúme não soma, o ciúme diminui. Todos os casais, quando o marido é muito ciumento, o casamento não vai bem. Quando a esposa é muito ciumenta, o casamento não vai bem. Mais tarde ou mais cedo vai acabar aquele casamento. Talvez você diga assim: o padre não sabe. Não sabe aquilo que eu vivo no meu casamento. O padre fala assim porque ele não tem mulher. Mas você só vê no seu casamento
O padre tem uma visão geral de todos os casamentos, de todos os casados. O padre lida com várias situações e muitas vezes o seu problema não é o único problema que o padre sabe e conhece. Há vários outros problemas que o padre sabe. Então a gente precisa entender que quando o padre escolhe uma pessoa, traz para aqui, não significa que essa pessoa seja a única que vai poder fazer tudo. Mas aqui essa pessoa serve, aquela outra serve para aqui e assim sucessivamente. E mais do que nós sairmos divulgando, saindo falando, comentando, estragando, semeando desordem, como nós ouvimos na segunda leitura, a primeira leitura melhor dito, muitos judeus, alguns judeus instigaram mulheres de influência, homens de influência, para que escuraçassem os apóstolos. E existem pessoas aqui também que fazem assim. Que chegam aqui, ó, senhor Henrique, o padre fez isso, o padre, buzinando o ouvido do senhor Henrique. Porque sabe que o senhor Henrique é influente na comunidade. Existem pessoas aqui ou não existem? Existe ou não? E essa pessoa é de boa índole. O que essa pessoa ganha com isso? É prejuízo. Só se suja ela mesma. Só se suja ela mesma. É a primeira leitura. Muitas pessoas, alguns judeus foram, as pessoas de influência chegaram lá e começaram a buzinar no ouvido dessas pessoas. Dona Roca, o padre fez isso. Dona Lida, o padre fez. O padre. Aí, como é que foi? Foi assim, foi não sei o quê. Inventa, e vocês sabem que quem conta um conto, aumenta o conto. O que viu, o que não viu, tudo buzina. Isso se chama guarda. Isso se chama fofoca. Isso se chama calúnia. E a gente se esquece que quando você faz uma fofoca, uma calúnia, isso é uma sujeira que você está atraindo para você mesmo. Porque aquela pessoa não vai ficar com a boca fechada. Ô padre, sabe o que eu ouvi? Não. A fulana me disse que você fez isso. Aí, foi a fulana que falou, que bom. Parabéns então. Eu fiquei sabendo. Entendeu? Daquilo que você fez, falou lá para aquela pessoa, verdade ou mentira, mas você falou. Isso está sendo proibido na primeira leitura. E você tem que saber, nesse sentido, você não é cristão. E mais, aquilo que aconteceu com os discípulos, Barnabé e Paulo, pode acontecer também com essas pessoas que não acolheram, ou seja, que foram sujar o nome dos apóstolos. Paulo e Barnabé disseram para aquelas pessoas judeus, já que vocês não querem acolher a nossa pregação, nós vamos nos dirigir às pessoas que vão acolher a nossa pregação. Você já imaginava se eu fico desanimado, frustrado e saia daqui e diga assim, eu não quero ficar mais em cabeçuda. Porque as pessoas de cabeçuda são pessoas de mau agouro. São pessoas ruins. É verdade que vocês são ruins? É verdade. Vocês não são ruins, vocês são boa gente. Só que existem pessoas, profetas da desgraça. As profetas e os profetas das desgraças estão aqui em cabeçuda. E é necessário que vocês, comunidade, sejam de olhos abertos para ir arrancando esses profetas da desgraça, para ir tirando essa erva daninha, esse joio que está estragando o trigo. Não se deixem influenciar pelo joio. Não se deixem influenciar pela erva daninha. Vamos buscar, como é que se chama aquele negócio que corta a erva? Grama. A roçadeira. Vamos roçar essa erva daninha.
Porque está a estragar a nossa comunidade. Por causa de uma pessoa, por que toda a comunidade sofre? Chora, se estraga. Por causa de por que temos que fazer assim? Vamos trabalhar. Vamos nos dar as mãos. Já estamos debilitados, já estamos fragilizados, já perdemos muita coisa, já perdemos muito tempo de progresso. Agora é nossa hora de nós trabalharmos, nos erguermos, nos darmos as mãos. As pastorais não devem brigar entre si, não devem ter ciúme, não devem ter raiva, não devem guardar rancores uns aos outros, não devem disputar. Ninguém ganha nada em lutar com outro, disputar com outra pessoa. Isso aqui só leva você para o inferno, não leva para o céu. Quem tem inveja, quem tem ciúme, não vai para o céu. O fofoqueiro não vai para o reino do céu, minha gente. Não vai. Primeiro perde aqui, perde confiança, perde amizade, perde simpatia e depois perde o reino dos céus. É isso que você quer para você? Pergunto isso que você quer para você? Eu não quero. Perder os meus amigos, perder simpatia, perder confiança das pessoas, eu não quero isso. Agora, se você quer isso, então continue na sua vida. Mas, voltemos à primeira leitura. Não queremos que aconteça conosco o que aconteceu com os judeus. Paulo e Barnabé, sacudindo o pó dos seus pés, dirigiram-se para outra comunidade e disseram: agora vamos pregar o Evangelho para outros também. Porque eles não querem aceitar a nossa palavra. E aí a gente fica perdendo. Por outro, irmãos e irmãs, diante desses homens e dessas mulheres que são profetas da desgraça, nós não podemos perder o foco. Olhemos para aquela multidão de homens e mulheres que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E um dos anciãos diz: estes são os homens que vieram da grande tribulação. A tribulação pela qual nós passamos hoje, essa tribulação da fofoca, essa tribulação da calúnia, essa tribulação da briga entre as pastorais, o catequese que briga com mãe peregrina que briga com o apostolado de oração que briga com os coroinhas que brigam com o movimento de irmãos que briga com a pastorada de comunicação, pastorada de comunicação que briga com o padre que briga com missionário do dízimo, enfim. São tribulações pelas quais nós passamos. Mas é preciso que você seja firme, não deixe a peteca cair. Levante a sua cabeça, erga, olhe para a grande multidão dos homens e de mulheres, vestidas de túnicas brancas, milhares de milhares, incontáveis. É para estes, é com estes que nós sonhamos, e é para este grupo que nós caminhamos. É preciso que nós tenhamos em mente que no final de tudo, aqueles que perseverarem até o fim, um dia verão o próprio Deus vindo enxugar as lágrimas dos seus olhos. E o Cordeiro de Deus passando servirá a todos. Porque esta é a intenção do bom pastor. Que haja, é a intenção de Deus. Que haja um só pastor e um só rebanho. Era tão bom se isso acontecesse entre nós. Que todos nós fôssemos um único rebanho e juntos andássemos atrás do pastor em frente. Vejam os filmes, ou então aqueles desenhos lá do Meio Oriente, o pastor em frente e as ovelhas todas, uma atrás da outra, atrás do pastor, indo em direção à pastagem verde. O Salmo 22 nos faz ver a beleza do pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque eu sei que no final de tudo eu hei de contemplar a Deus face a face, e o Cordeiro me servirá, e Deus me enxugará todas as lágrimas. Agora é preciso que eu lave a minha roupa, mente, coração, corpo, alma,
tudo o que eu sou, eu banho tudo isso no sangue e alvejo tudo isso no sangue do Cordeiro. Aí sim, eu de facto terei o grande prêmio que é da vida eterna. Vamos então, minhas irmãs e meus irmãos, nessa turbulência, neste vale de lágrimas, lutar, sendo fiéis à voz do pastor, para que um dia nós verdadeiramente nos orgulhemos de termos pertencido a este rebanho que se chama Paróquia de São Pedro Apóstolo, que hoje, como disse, feliz ou infelizmente, tem como pastor este indígena sempre que está com vocês aqui. Quer vocês queiram, quer não. Infelizmente estou aqui eu. Até quando? Não sei. E eu acho que não será já para já também. Agora, se alguém quer que eu saia já para já, esse discurso é dele, não é meu e também não é de todos nós que estamos aqui na igreja. Verdade ou mentira? Vamos então, em pé, renovar a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado por separado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há divindade dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A caminho da casa do Pai, pedimos a Cristo, bom pastor, que nos guie nesta travessia, nem sempre segura. Digamos: Senhor, conduz sempre nossa vida. Acompanhai, Senhor, vossa igreja peregrina neste mundo, mantendo-a firme no vosso caminho. Nós vos pedimos. Senhor, conduz sempre nossa vida. Derramai vosso Espírito sobre o Papa, os bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas. Nós vos pedimos. Senhor, conduz sempre nossa vida. Fortalecei todos os que têm missão de orientar, ensinar e conduzir o povo. Nós vos pedimos. Senhor, conduz sempre nossa vida. Olhai com carinho por todos os que propõem a seguir os vossos passos. Nós vos pedimos. Senhor, conduz sempre nossa vida. Iluminai nossos governantes, chamados a servir da melhor forma a toda a sociedade, sem exclusão de ninguém. Nós vos pedimos. Senhor, conduz sempre nossa vida. Por todos os catequistas e catequizandos que se empenham na evangelização, nós vos pedimos. Senhor, conduz sempre nossa vida. concluamos nossas preces rezando por todos os vocacionados. Jesus, como pastor, chamaste os apóstolos para o seguir. Continuai chamando pessoas generosas de mente aberta para que tomem oportunidade de ação mais alegre com o povo confiados. Necessitamos, Senhor, de bons e santos pastores. Isto nos pedimos a vossa igreja e a nação sempre. Amém.
meu querer, faça o que sai meu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao meu lado, Senhor. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário a nossa dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação, destruindo a morte e garantiu-nos a vida e a plenitude. Unidos à multidão dos anjos dos santos, transbordando da alegria pascal, nós nos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, Santo é, Santo, Santo é, Deus no universo, ó Senhor Javé. Santo, Santo é, Santo, Santo é, Deus no universo, ó Senhor Javé. O céu e a terra nos proclamam glorioso, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana ao Rei. Santo, Santo é, Santo, Santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. Santo, Santo é, Santo, Santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. O céu e a terra nos proclamam glorioso, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana ao Rei. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai nosso Espírito Santo. No que a ser entregue esse ano com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, Toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Quando recebemos o pão e o vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos une a nosso
corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre o Papa Francisco ser bem firme na fé e na caridade, e a João Francisco, o santo que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna em comunhão com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos São Pedro, São Paulo, Barnabé e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. E a todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, de modo muito especial aos nossos irmãos e irmãs, cujos nomes estão aqui sobre o altar. Destacamos Maria de Fátima Costa Barreiros, Neneca, 22 anos de falecimento, bem como todos os outros. E aos marcados com o sinal da fé, abrindo o vosso braço natureiros, vivam bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos amamos que não se apaga. E a todos nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, ao casal aniversariante, Veridiana e Éder, 12 anos casados, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, e na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim assim na na terra terra como no como no céu. céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos também os que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, Mas mas livrai-nos do mal. livrando de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, dentro da esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixa-vos a paz e dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz. Eu sou o bom pastor, dou a minha vida para as ovelhas, não perderei nenhuma daquelas que o Pai me deu. Disse Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vamos receber Jesus no nosso coração
Esse Jesus que é o bom pastor, que dá a vida por cada um de nós que somos ovelhas, que Ele nos resgatou. Então, agora, vamos receber Jesus cantando o canto. Vamos caminhar com a mesa, nosso Senhor. Vamos praticar como um teu contemplão. Vamos caminhar com a mesa, nosso Senhor. Vamos praticar como um teu contemplão. Queremos ser também como os teus discípulos, vem nos alimentar, caminharemos contigo. Oh, é Senhor, quem caminha na multidão. Oh, é Senhor, quem se interessa comunhão. Oh, é Senhor, quem caminha na multidão. Oh, é Senhor, quem se interessa comunhão. Vamos celebrar grande ceia, ó Senhor. Vamos partilhar como teu sangue em vinho. Vamos celebrar grande ceia, ó Senhor. Vamos partilhar como teu sangue em vinho. Queremos ser também teus grandes amigos. Vem nos completar que a nossa vida tem sentido. Oh, é Senhor, quem dá vida à multidão. Oh, é Senhor, quem se entrega com comunhão. Oh, é Senhor, quem dá vida à multidão. Oh, é Senhor, quem se interessa com comunhão. Perseguir meus desejos, insisto só fazer do meu jeito. Me pego, querendo ser Deus de mim. Escolhe alguém, escolhe só. Quem deixa de ser Deus sempre melhor. Aquilo que os olhos não podem ver. Deixa aqui meu querer. Por isso deixa aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde eu quer. Pra onde eu que Deus quer. A tua relação do teu mar. E os olhos não podem ver. Por isso deixa aqui meu querer. Por isso deixa aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde houver. Calma, meu querer, não tem o que Deus quer. Agora eu sou do teu mar. Vou pra onde
Oremos. Verai com solicitude ao bom pastor sobre o vosso rebanho e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor ressuscitado seja a nossa força. Uma boa semana. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.